job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Foi mal. Bom dia. Bom dia! Esse era o antigo jornal Cabra Macabra, mas agora com a nova administração. Bem-vindos ao jornal. Filosofia Gabrástica! No jornal de hoje iremos abordar o tema da morte do último czar russo, Nicolau II. Desde o início da crise até o final da Revolução. Fiquem com os especialistas. Que isso? O quê? Isso? Ah, a culpa não é minha, não sou eu que cuido da administração. É você sim! Calma, calma, essas aqui não são minhas ferpas. Pelo menos isso. A propósito, sua conta está em zero. Passa pro vídeo! O título czar foi utilizado pelos imperadores russos durante 370 anos, a partir de 1547. O termo foi baseado no usado pelos romanos César. O termo futuramente deu origem ao utilizado pelos imperadores alemães Kaiser. O regime czarista era baseado no absolutismo, e nele 80% da economia na agricultura. Além disso, o poder do czar dificultou a implantação de indústrias, o que dificultou na modernização da Rússia. A decadência do regime absolutista na Rússia foi iniciada pela ação de vestígios do sistema feudal. Enquanto o czar e a nobreza viviam de luxos e a população estava em uma situação de extrema pobreza. Nessa época, a Rússia começou a se industrializar e milhares de camponeses se mudaram para a capital buscando promessas de uma vida mais digna. Porém, não havia legislação trabalhista e a jornada de trabalho tinha de 10 a 14 horas, ou seja, o povo trabalhava muito e ganhava pouco. Além disso, a burguesia era fraca e pouco numerosa, o que não auxiliava o avanço da economia russa. Com toda essa situação, a ideia do socialismo e do comunismo começou a se espalhar pelo proletariado russo. Com isso em mente, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, fundado por Vladimir Lenin. O partido foi proibido pelo czar com a criação do Okhrana, uma força policial secreta feita para acabar com os partidos que se opusessem à autocracia do imperador. Por causa do Okhrana, Lenin foi expulso da Rússia e foi para a Alemanha aprofundar seus estudos sobre o comunismo e o socialismo. Em 1904, ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, porém terminou mal para a Rússia, que acabou perdendo alguns de seus territórios. Com o fim da guerra, em 1905, várias pessoas foram ao Palácio do Inverno do czar em São Petersburgo. E nisso aconteceu o evento conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi um episódio histórico que contribuiu bastante para a Revolução Russa. Ele foi liderado pelo padre George Gapon de maneira pacífica, onde foi levado uma petição até o palácio. Apesar da manifestação ser pacífica, os operários foram recebidos a tiros, o que resultou em centenas de mortes e, é claro, também levou a uma queda da moral do czar e também eclodiu outras diversas revoltas na Rússia. No mesmo ano, ocorreu a primeira Revolução Russa. Nela foi criado um grupo chamado Sovietes de São Petersburgo. Esse grupo fez diversas revoltas por todo o país e tinha o apoio da maioria da população. Com muito esforço, eles conseguiram que o czar criasse um parlamento e uma constituição. Assim, os direitos dos trabalhadores foram garantidos e partidos foram permitidos, mas a constituição não diminuiu os poderes do czar. Com permissão dos partidos, Lenin volta à Rússia e vai até São Petersburgo para agir no centro da revolução. Junto de outros revolucionários, incluindo Joseph Stalin, ele realiza diversos assaltos a bancos para conseguir fundos monetários e investir na revolução. Por causa disso, vários revolucionários foram presos e outros expulsos do país, que foi o caso de Lenin. No ano de 1914, o czar tomou a decisão de entrar na Primeira Guerra Mundial, o que acarretou no aumento da inflação, pois eles estavam imprimindo muito dinheiro para bancar a guerra. Com isso, o proletário voltou a receber pouco e os suprimentos tornaram-se cada vez mais escassos, já que eles eram encaminhados para a guerra. E por causa dos muitos soldados mortos, camponeses começaram a ser enviados às trincheiras, e a população que já não estava satisfeita com o czar ficou ainda mais furiosa. Em 1915, Nicolau II resolveu ir comandar a Guerra do Fronte e deixou sua mulher no comando do país. Também havia o Grigori Rasputin. Ele era uma espécie de místico que muitas pessoas consideravam estar influenciando a família real. Por isso, ele foi assassinado em 1916.
Várias tentativas de assassinato foram cometidas a ele. A primeira foi em 1914, quando foi esfaqueado por uma mulher quando estava voltando para casa. Provavelmente ela foi enviada por alguns dos nobres. Após algum tempo, ele foi envenenado em um jantar. Porém, por causa de uma úlcera crônica, o fez expelir todo o veneno. Em 1916, ocorreu uma segunda tentativa de envenenamento, quando foi utilizado altas quantias de cianeto de potássio em um pudim. Porém, o cianeto misturado com alguns açúcares formou cianidrina, uma substância sem toxicidade. Algum tempo depois da Primeira Guerra, ele foi agredido e castrado, sendo jogado inconscientemente ao rio Neva, onde não morreu afogado ou por causa dos ferimentos, mas sim por hipotermia. Em 1917, o povo mais uma vez foi até o palácio protestar contra o czar. A guarda real foi chamada para acalmar os ânimos de novo, porém dessa vez, a guarda acabou se juntando com a multidão e derrubando o governo de Nicolau II. Antes da Revolução ter início, os Romanov possuíam um estilo de vida privilegiado, com uma fortuna avaliada em 60 bilhões de dólares. E após o assassinato dos integrantes da família, boa parte de tudo isso desapareceu. Porém, investigações conduzidas pelo governo soviético foi descoberto que uma pequena parte do tesouro havia estado nas mãos de populações locais que haviam invadido o palácio na época. Porém, foi constatado que a maior parte dos itens jamais foi encontrada. Os mencheviques pertenciam a uma facção do movimento revolucionário russo que surgiu em 1903. Lenin defendeu que a ideia de ter um pequeno partido composto de revolucionários profissionais, com um grande número de apoiadores e simpatizantes que não seriam membros do partido. Martov achava que seria melhor ter um grande partido de ativistas de grande representação. Durante o Congresso, Martov conseguiu que uma discreta maioria dos delegados apoiasse sua proposta. No entanto, quando o Comitê Central do partido foi eleito, a maioria votou a favor da facção de Lenin. Os apoiadores de Martov ficaram conhecidos como mencheviques, enquanto a facção de Lenin ficou conhecida como os bolcheviques. E agora vamos para um breve intervalo comercial. Rodamos já. Voltamos do comercial. E agora iremos abordar o resto do documentário que fala sobre a morte da família do último czar Nicolau II. Ah, tá. Nicolau II foi reunido com sua família no Palácio de Alexandre, em Tsarskoye Selo. Ele foi colocado sob prisão domiciliar com sua família pelo governo provisório e confinados em seus quartos. Em agosto de 1917, o governo provisório de Alexander Kerensky transferiu os Romanov para Tobolsk. Lá eles viviam na mansão do ex-governador em considerável conforto. Após os bolcheviques chegarem ao poder, as condições de prisão da família Romanov tornaram-se mais estritas. Em 1º de março de 1918, a família foi colocada no mesmo regime de rações dos servos, o que significava partilhar com 10 criados e ter que abdicar de alimentos como manteiga e café. Após isso, os bolcheviques ganharam mais força. Em abril, eles moveram a família para Ekaterimburgo, onde mais tarde seriam assassinados. Após o aprisionamento da família, ocorreram algumas tentativas de resgates fracassadas. Piotr Voikov dirigiu cartas em francês para a casa de Patiev, afirmando ser um oficial monarquista que procurava resgatá-las. Essas cartas, justamente com as respostas dos Romanov para elas, acabaram sendo usadas pelo governo de Lenin para justificar o assassinato da família imperial. A Primeira Guerra Mundial estava saindo muito cara para a Rússia. Seu exército era despreparado e seus recursos eram escassos. Mais de 5 milhões de soldados já haviam sido mortos nos frontes. E então, muitos camponeses começaram a ter que ir para as batalhas. Isso causou grandes revoltas na população que acabaram resultando na Revolução de 1917. Após o czar ser retirado do poder, houve a instalação do governo provisório. Este, por sua vez, decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra, para estreitar as relações com os aliados, com os países ainda pertencentes dos aliados. Isso causou, em outubro de 1917, os bolcheviques, sob o comando de Lenin, Stalin e Trotsky, tomaram o poder do governo provisório e assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que oficializou a saída da Rússia na guerra. A família real russa e todos aqueles que escolheram acompanhá-los durante o exílio foram fuzilados. O czar e sua família foram mortos por tropas bolcheviques. Uma recente investigação confirmou que não existe nenhum documento que realmente indicasse que Lenin mandou assassinar a família. Porém, foi confirmado que ele acobertou após o assassinato.
Por volta da meia-noite, o comandante Yakov ordenou que a família acordasse, sob o pretexto de que seriam transferidos. Então foram mandados até o porão, onde ficaram esperando o caminhão onde seriam transportados os corpos. Esperaram que eles fossem trazidos para casa. Poucos minutos depois, um esquadrão de execução da polícia secreta foi trazido e Yurovsky leu em voz alta a ordem dada de execução pelo Comitê Executivo Ural. Algumas das vítimas não morreram imediatamente, então os soldados esfaquearam os sobreviventes com baionetas. Alexei recebeu 2 balas na cabeça, após os executores perceberem que ele não tinha sido morto no primeiro tiro. Os corpos dos Romanovs e seus empregados foram transportados para um poço de mina. Foram despojados de roupas e valores, empilhados e queimados, enquanto Yurovsky fazia um inventário das joias. Os corpos foram colocados em uma cova rasa e borrifados com ácido sulfúrico. Eles enterraram os corpos com terra e galhos de árvore. Os executores retornaram ao poço da mina, removeram os corpos das covas e o levaram para serem enterrados novamente em outro local, pois o poço foi considerado muito raso. Durante o transporte para as minas de cobre a oeste de Ekaterimburgo, o caminhão que transportava os corpos ficou preso em um buraco na estrada. Então, Yurovsky decidiu fazer um enterro sobre a estrada onde o caminhão tinha empacado. Seus homens jogaram os corpos em uma vala com apenas 2 pés de profundidade. Suas faces foram esmagadas com coronhadas de rifle e finalmente cobertos com cal. Yurovsky separou Alexei e Anastasia para serem enterrados afastados cerca de 50 pés, uma tentativa de confundirem qualquer um que pudesse descobrir a vala. Alexei e sua irmã Anastasia foram batidos em fragmentos com pás e jogados em uma vala menor. As ossadas do príncipe e da princesa foram encontradas em 2007, 16 anos depois de os restos mortais dos Romanovs terem sido localizados em 1991. Durante os anos que Alexei e Anastasia não foram encontrados, diversas pessoas ao redor do mundo afirmaram serem eles e que haviam sobrevivido, porém nenhum dos testes de DNA deu positivo. O czar Nicolau II e sua família foram canonizados antes pela Igreja Ortodoxa Russa, sendo canonizados como neomartíres. Junto à família do czar também ganharam o título de mártir os servos que foram mortos junto a eles. Neomártir é um título dado a pessoas que morreram durante regimes totalitários, principalmente pelos regimes comunistas. As lideranças socialistas organizaram os operários no Soviete de Petrogrado, conselho onde se debatiam as decisões políticas. O czar prometeu que estabeleceria um governo constitucional e convocaria eleições para o parlamento. Este, por sua vez, seria responsável por elaborar uma constituição. Os mencheviques e outros partidos se deram por satisfeitos, porém, os bolcheviques, liderados por Lenin, exigiram o fim da monarquia. O governo procedeu à repressão aos focos de revolta interna, prendeu líderes revolucionários e deixou as promessas que haviam feito de lado. A Revolução de 1917 marcou o fim da monarquia da Rússia. Nicolau II foi forçado a abdicar o trono. E os deputados da Duma, que se tornariam o governo provisório, e o Soviete de Petrogrado. Apesar do governo provisório estar no comando do país, quem realmente tinha o poder era o Soviete de Petrogrado, que possuía o apoio da população e dos exércitos. Lenin retornou do exílio e organizou os bolcheviques em 25 de outubro, e então cercaram Petrogrado, onde ficava o governo provisório, para então tomar o poder. Daí então, o partido bolchevique passou a ser chamado de Partido Comunista, e em 1922 surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Praça Vermelha é muito famosa em Moscou, sendo conhecida pelos grandes desfiles militares durante a época da União Soviética. A praça separa a cidade real conhecida como Kremlin do bairro histórico de Kitai-Gorod. O nome da Praça Vermelha não deriva da cor dos seus tijolos, nem da associação da cor vermelha ao comunismo. Na verdade, o nome surgiu porque a palavra russa Krasnaya pode significar tanto vermelho como bonito. Na entrada da praça temos o Museu de História da Rússia, que contém peças desde a pré-história da Rússia. No final da praça há a Catedral de São Basílio. A praça tem um comprimento total de meio quilômetro entre o portal de entrada e a saída por trás da Catedral de São Basílio, tornando a praça o centro não oficial da cidade. Podemos dizer que Moscou literalmente gira em torno da Praça Vermelha, assim como as linhas de metrô, que são linhas circulares tendo como centro a praça. As principais vias urbanas de Moscou são linhas radiais partindo das áreas centrais dela, como Tverskaya. Após a morte de Lenin, que havia dado uma nova cara à União Soviética, a disputa do poder ficou entre Stalin e Trotsky, e Stalin acabou saindo vencedor.
O governo de Stalin foi marcado por um grande investimento na indústria pesada e um rápido avanço da economia. Também ficou marcado pelo grande investimento na indústria armamentista, que deixou a União Soviética como as grandes potências do mundo. E agora, de volta para o estúdio. O local de extermínio da família virou ponto de peregrinação. A investigação criminal sobre a morte da família do czar ainda não foi encerrada. O caso foi reaberto em 2015 a pedido da Igreja Ortodoxa Russa, que queria a confirmação da identidade da família do czar. A família Romanov foi aprisionada com pouca vigilância na casa de Ipatiev. O filme Anastasia conta a história fictícia de que a filha de Nicolau II havia sobrevivido da maldição do feiticeiro Rasputin. Porém, em sua tentativa de fuga, ela perde a memória e se separa de sua avó. Dois aproveitadores fazem testes para encontrar uma menina que seja parecida com Anastasia. Porém, por acidente, encontram a verdadeira, mesmo sem saber. Que ao longo do filme redescobre ser a verdadeira Anastasia. O livro A Revolução dos Bichos, que foi escrito por George Orwell e publicado durante a Segunda Guerra Mundial, que posteriormente viria a se tornar um filme, conta disfarçadamente a história do processo de Revolução Russa, usando personagens de uma fazenda para representar o povo ou figuras históricas contemporâneas, como o despósito Napoleão, que seria Stalin, e Bola de Neve, que era Trotsky, e alguns eventos políticos. Também foi usado no Ocidente como arma ideológica contra o comunismo e até levou o próprio escritor a sentir-se incomodado pela sua obra ser usada como propaganda mais de 70 anos depois de sua publicação. Obrigado por terem assistido a mais essa edição do jornal Filosofia Cabrástica. Espero que tenhamos ajudado. E um bom dia. Estamos quites, né? Falta comprar o resto. Quer trocar? Aceito. Bora? Bora, meu expediente já acabou. Produção, arruma as coisas. Sempre eu. É pra isso que você é pago. Eu não sou pago. Só lamento. Bora, João! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you